Bem, povo abençoado, nós estamos em uma grande reunião aqui a respeito da Índia, então talvez tenhamos tempo mais tarde para ter esta conversa. Mais tarde nós teremos tempo para ter uma conversa maior, porque é uma mensagem muito importante, como vocês viram. O Senhor veio para falar com a igreja, me perdoem, e repreender a igreja. E o propósito é muito simples, é para sacudir a igreja para fora da sua complacência, onde ela está complacente. Ela pensa que já chegou, ela parece como se ela já está reinando. Então isso é uma coisa muito séria que o Senhor levantou lá, a condição da igreja neste momento. Então aqueles de vocês no estúdio, se eu não estiver claro, por favor, me desconectem. Vocês viram a conversa que o Senhor colocou diante da igreja, uma conversa muito séria, usando a Escritura em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, uma tremenda escritura, uma escritura que muitas pessoas leem e passam batido, mas se você der tempo, como eu disse, para olhar alguma dessas escrituras, vocês vão entender a maior profundidade do que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou, que quando o Senhor fala, Ele é muito profundo. Então, há uma conversa e uma mensagem nessa instrução, porque nós sabemos que nós estamos em uma séria reunião aqui, em um conselho a respeito da missão da Índia, para que possamos lançar todos os programas para aquela missão. Agora, 1 Coríntios, capítulo 4... 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte, ele diz na versão King James: agora vocês já estão fartos, agora vocês já estão cheios, agora já estão ricos, agora vocês já estão reinando como reis sem nós. Quem dera nós também viéssemos a reinar com vocês. Então, isso é uma mensagem muito séria. Muitas vezes vocês leem a Bíblia e passam batido, mas não é assim. Esta é uma conversa muito séria. O Senhor Todo-Poderoso está falando com a igreja deste dia presente. Em outras palavras, quando você olha a condição atual da igreja, nós precisamos de tempo para abrir essa conversa do que o Senhor está falando neste tempo a respeito da vinda do Messias, a preparação requerida, a preparação e a prontidão que a igreja tem que ter neste tempo. E você vê muito claramente que o Senhor viu que há necessidade para correção. E esta correção é o que faz com que o Senhor agora venha para sacudir. Isso literalmente Ele está sacudindo a igreja. Porque você ouve ele falando como um sarcasmo, ironia, como se eles não estivessem ouvindo. O que é verdade? Isso é equivalentemente verdade, porque quando Deus olha a condição da igreja, é pela sua pura misericórdia. Esta conversa é Deus tendo misericórdia, as profundas misericórdias de Deus faz com que Ele venha para sacudir a igreja para fora dessa sabedoria mundana que ela tem, para agora ter a sabedoria divina. Porque não tem como uma pessoa com sabedoria divina pare de se comportar da forma como eles têm se comportado, dizer que eles já são vitoriosos, já venceram, quando eles não venceram. E é por isso, novamente, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, se você tiver tempo, leia até o versículo 21, é todo um domínio, é uma razão, um motivo, é toda uma peça única. Mas o versículo 8 é muito instrutivo para a igreja, porque você vê o Senhor Todo-Poderoso escolhendo limpar a igreja, mover a igreja e repreender a igreja com uma repreensão muito forte para a igreja deste dia presente, a geração deste tempo presente. Eu não tenho muito tempo agora.
eu tenho 1 hora apenas de tempo. Então você vê muito claramente que o Senhor está repreendendo a igreja em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. E o propósito dele é sacudi-la, o propósito dele é despertá-los. A palavra é essa, despertá-los. Porque ele notou que eles estão mundanos. Eles estão em mundanismo, tirá-los do mundanismo para agora torná-los celestial. Então, tirá-los do lugar da queda para outro lugar. Quando a sua mente ouve esta conversa e essa repreensão em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, agora vocês já estão fartos? Agora vocês já estão ricos? Vocês já estão reinando como reis sem nós? E vocês fizeram isto sem nós? Mas quem dera nós também viéssemos a reinar com vocês. Então, nessa conversa, a primeira coisa que te toca nessa repreensão é que Deus está distinguindo os caminhos de Deus e os caminhos deste mundo. Então, Ele está vindo para a igreja e dizendo para eles que o caminho de Deus, no cristianismo, na salvação cristã, nessa hora tão crítica de preparação para a vinda do Messias. E outra coisa que te toca também é que eles tomaram outro caminho, o caminho largo, que há um caminho estreito de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e o caminho largo, e que a igreja optou pelo caminho largo da conveniência. E uma outra coisa que rapidamente mostra a apostasia é que há uma queda da verdadeira fé e pecaminosidade, a queda. Você também pode ver a maldição de Deus vindo, o juiz de Deus vindo. Então ele está tentando impedir a igreja de entrar na maldição de Deus, no juízo de Deus. Porque agora a maldição de Deus está sobre a terra, porque Jesus veio e ele acabou com a maldição. Mas, quando ele completa a maldição, só vai terminar quando você entrar na Nova Jerusalém. Porque então a sua celebração vai ser madura. Quando você agora está anunciando antes a vitória, isso é imaturidade. Então, quando você vê a maldição de Deus vindo e eles não mudam seus caminhos, é como se o diabo tivesse enganado eles, mentiu para eles dizendo que eles estão bem, que eles já venceram. E isso não é verdade. Isso é uma das coisas que você vê aqui, e você vê muito claramente que neste lugar, agora, que a serpente, Satã, mentiu, a velha serpente, Satanás. Então, ele está tentando-os. Há uma tentação, eles estão sendo tentados. Eles têm sido tentados pelo pecado deste mundo e eles caíram na tentação. Vontade própria também, eles escolheram seus próprios caminhos, eles escolheram seus próprios propósitos e caminhos. Então, é vontade livre, vontade pessoal. E isso é absolutamente verdade com a igreja deste tempo presente. A geração deste tempo presente está exatamente neste lugar onde a vontade própria é muito grande. Direitos humanos. Você vê aqui também direitos humanos, onde eles têm os seus direitos. Eles dizem, eu tenho os meus direitos. Então, vontade própria é muito grande. E é isso que você vê que eles escolheram a sua salvação segundo os seus próprios caminhos e não pela vontade de Deus. Até mesmo Jesus Cristo disse, Senhor, se puder, tira de mim esse cálice, mas se não puder, que seja feita a tua vontade, não a minha. Vontade própria, direitos humanos entraram na igreja, e estas são as coisas que o Senhor está levantando aqui. E Ele está dizendo para eles, lembrem-se que Gênesis capítulo 3:15, 3:15 fala de um conflito eterno, uma batalha eterna declarada pelo Senhor entre os filhos do Senhor e os filhos da serpente. Essas são duas linhagens e tem que haver um conflito constante entre os dois.
um conflito constante entre as duas linhagens. E você vê que eles decidiram se reconciliar. E é por isso que o Senhor está repreendendo-os em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Outra coisa que te toca lá é a redenção. Então Deus está repreendendo-os porque Ele quer redimi-los do lago de fogo. É por isso que Ele disse, saiam deste caminho. A sua atitude é como se você já chegou, mas cuidado, você não chegou ainda. Vida sacrificial, dizendo, por que você está poroso? Por que você está desfrutando da vida como você quer? Uma outra coisa que você vê lá é a cruz de Jesus, onde o caminho de sangue foi determinado. Perseguição, eles se exaltam a si mesmos e temem a perseguição. E eles... Porque o Senhor está dizendo, cuidado com este mundo, vocês estão desfrutando do mundo como se já tivesse chegado. Então, independência de Deus. Estas são coisas que tem que tocar a sua mente quando você lê. Mas em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, o mais importante de tudo é que você vê que o Deus Todo-Poderoso está olhando para uma igreja imatura. Ela não está pronta para o reino de Deus. Então ele tenta usar esta repreensão para realmente despertá-la para a maturidade, tomar a sua salvação com mais severidade e então adquirir a maturidade. Isso é outra coisa que você vê lá. Você também vê o abandono da cruz. Eles abandonaram a cruz e o caminho da cruz. É isto que Deus está ressaltando, Deus Todo-Poderoso está exaltando em 1 Coríntios 4, 8. Todos estão familiarizados com o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 4, onde o Senhor fala de rebelião, desobediência, como que ele perdeu os seus filhos. Como que eles perderam a honra por ele e não obedecem mais eles. Isaías, capítulo 1, versículo 4. Se tivermos tempo, ele diz o seguinte. Isaías, capítulo 1, versículo 4. Quando chegarmos lá, ele diz: ai da nação pecadora, povo carregado de pecados, descendências de malfeitores, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel e voltaram as costas para eles. Esta é a essência da narrativa que está ressonando e sendo transmitida em 1 Coríntios 4, 8. Onde ele diz: ouça-me, ó céus, ouça a terra. Ele está chamando o céu e a terra para ouvirem, porque o Senhor falou, ele disse, eu criei filhos e eu os cuidei deles, mas eles se rebelaram contra mim. Então, isso é rebelião. Esta é uma séria rebelião que o Senhor está apresentando aqui neste ponto. Quando você olha no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, e ele diz, vocês já estão fartos, vocês já são ricos. Você vê muito claramente o Deus Todo-Poderoso dizendo, cuidado, Jesurum, ele ficou farto, cheio, então tome muito cuidado. E ele esqueceu, ele começou a dar coices e esqueceu do seu Criador. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que você precisa entender o seguinte, ele está dizendo que vocês estão reinando, ele está trazendo muitas coisas à sua memória. Você pode trazer estas coisas para esta geração presente e receber a mensagem do Senhor. Vocês estão reinando. Você quase pode pensar daqueles reis de Israel que não estavam reinando debaixo da vontade de Deus. Isso é a primeira coisa que você vê. A autoexaltação do seu reino. Mas até mesmo isso tem que acender para vocês os 1000 anos do reinado de Cristo. Você rapidamente vai entender que esse tempo ainda não chegou aqui. É por isso que eles têm muita riqueza. Então,
O mundanismo deles veio para eles como maná, apostasia, autoconfiança. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Sabedoria secular. Eles estão desabrochando e desfrutando desta vida. Estas coisas que você percebe, eles estão vivendo em tranquilidade. Quando o Senhor, na verdade, comandou, Gênesis 3,15, inimizade entre o diabo e os filhos de Deus. Então, em outras palavras, enquanto você estiver nesta terra, o Senhor está dizendo que este tipo de vida cristã celebratória, de desfrutar autoconfiança, sabedoria secular, desfrutando do prazer, não é vivendo em paz e tranquilidade. Não foi isso que ele comandou como caminho para entrar no reino de Deus. Então, novamente, agora você vê que são as misericórdias de Deus que trazem inimizade entre o diabo e você. É pela sua profunda misericórdia que ele vem para te sacudir, para dizer, não, você não tem que gostar desta vida como se você já estivesse reinando como um rei, como se você estivesse reinando como os reis de Israel e estavam na iniquidade, de forma nenhuma. Então, isto te lembra imediatamente, como eu disse, de Gênesis 3,15, porém, inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com a serpente, e entre a sua descendência e o descendente dela, e ele vai esmagar a tua cabeça. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo, tome muito cuidado com a vida cristã. Agora há uma nova geração de cristãos que eles estão desfrutando. Você deve se divertir. Isso é muito, muito relevante, isso é muito sério, isso é muito importante. Ela está vivendo. Então, é importante que essa escritura seja lida para a igreja neste tempo, porque os cristãos deste tempo presente transformaram a salvação cristã em aproveitar a vida. Você tem que aproveitar a vida, porque eles são reis e eles dizem que Jesus é o rei dos reis, o que ele é mesmo. Mas eles estão alegando que eles também já são reis e estão reinando aqui. Então é isso, esta bandeira vermelha que o Senhor está levantando, uma séria bandeira. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a salvação cristã é uma batalha. Não é para você celebrar e se divertir a salvação como a igreja desse dia presente está fazendo, de forma nenhuma. Em Efésios, capítulo 5, se você ler a partir do versículo 10, ele diz, Efésios, finalmente sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Tomai sobre toda a armadura de Deus para que você possa permanecer firme contra o diabo e as suas artimanhas, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as autoridades, contra os governantes e os poderes desta era de escuridão, novamente, as forças espirituais do mal, os principados da perversidade nas regiões celestiais. Ele diz no versículo 13, por isso, revestivos de toda a armadura de Deus, para que quando o dia do mal chegar, você possa permanecer firme. E depois que você fizer tudo, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6,14. Cobrindo seu peito com a justiça de Deus e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Então, quando você lê o livro de Êxodos 33, 25, Êxodo 33, deixa-me ver se é Deuteronômio. Deuteronômio 33. E ele diz que você tem que ter força todos os dias. Você tem que ser fortalecido para que você possa esmagar a serpente enquanto você anda, para que ela não possa chegar em você.
Os seus pés têm que estar totalmente com o Evangelho da Paz. Tome o escudo da fé, com o qual você possa apagar todas as setas inflamadas do maligno, dependendo da versão que você lê. Tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando você olha essa escritura que eu li no livro de Efésios, quando você olha Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18, o que vem muito claramente é que certamente a salvação cristã, a vida cristã, é para ser uma batalha. O estilo de vida cristã é para ser uma batalha, uma séria batalha. É para ser uma luta muito séria, uma séria batalha. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz: vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, vocês já começaram a reinar como reis, mas sem nós. Oh, como eu desejaria que Deus permitisse que nós viéssemos a reinar com vocês também. É por isso que esta é uma grande repreensão que o Senhor está dando para poder impedir a igreja, tirá-la da complacência. Em outras palavras, o Senhor está dizendo em 1 Coríntios 4:8 para a igreja que eles têm vivido sem prestar contas ao Senhor Jesus. E Deus agora está usando este despertamento para dizer aos cristãos deste dia presente, à igreja deste dia presente, que a vida cristã é uma batalha, é uma guerra. Você tem que estar preparado para a batalha. E o Senhor está dizendo que desta forma, quando Ele os repreende, Ele usa 1 Coríntios 4:8, então Ele está rindo deles. Agora Deus está trazendo o seu riso, repreendendo a igreja. Ele está amando-os. Ele quer livrá-los do juízo eterno. Ele quer salvar a igreja do juízo eterno. Então Deus está dizendo que a glória nunca vem sem dor, sem você passar pela perseguição. Então você vê a igreja deste dia presente tentando desfrutar da glória, a glória do reino, de reinar sobre a vida e desfrutar da vida, a vida cristã que desfruta da vida sem passar por perseguição. Ele diz, não, a sua celebração é precipitada, você vai perder a entrada, é isso que o Senhor está dizendo. Então ele está dizendo que é tempo para prestar contas, para dar contas e trabalhar, que a salvação cristã não pode ser desfrutar da vida aqui. Ele está dizendo, veja, vocês estão errados, e isso é muito amor, porque eles não querem que eles continuem dessa forma, então vão entrar no lago de fogo. Uma coisa que causa isso é a apostasia. Eles são apóstatas, então é isso que você vê hoje. Eles acham que já chegaram. Eles acham que uma vez que você nasceu de novo, já acabou, você já entrou no reino de Deus. E o Senhor está dizendo, não, Ele está repreendendo-os muito duramente. E Deus está dizendo naquela repreensão que em Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 10, que eles são, amigos, Isaías 1, 4 também, ele fala que eles se rebelaram contra ele. Então essa é a manifestação da rebelião e da revolta contra o Senhor. E é mortal, porque as consequências são eternas. As consequências são eternas. Vai durar para sempre, eternamente. Então, a vida mundana, os prazeres da vida presente que a igreja está tentando viver, os prazeres mundanos, ele está dizendo, não, isso é muito mortal. Então é por isso que esta é uma repreensão muito dura. E ele está apontando, ele está dizendo autoconfiança. Agora você acha que já chegou, não precisa mais do Senhor. E ele diz, quando eles se voltam para o Senhor, eles percebem muito claramente que isso não é verdade. Você tem que mudar os seus caminhos, você tem que se arrepender, você não pode viver desta forma. Então, desta forma, o Senhor está dizendo que eles não podem continuar na complacência. Você não pode continuar na complacência com os cristãos modernos ou não.
Eu não sei o que significa ser moderno, mas você está ciente que constantemente você tem que entender que há um inimigo. Há um sério inimigo aqui fora. E o propósito dele é simples. Ele normalmente usa o mundo para exercer pressão sobre você, e é por isso que a igreja está cedendo ao mundo. O inimigo usa o mundo para exercer uma enorme pressão sobre a igreja. Então, eventualmente, a igreja cede, ela aceita e diz, ok, tá bom. Eu posso viver sem santidade. E sem santidade, eles pegam uma rota conveniente. O Senhor diz, cuidado, este é o inimigo. A vida cristã é uma batalha. Você não pode dizer como se você já estivesse farto, já está rico, já chegou, você já está reinando. Você não pode. Ele diz, você tem que estar constantemente vigiando, é uma batalha, porque há um inimigo ao seu redor. E este inimigo, se você olhar no livro de 1 Pedro, se você ler muito bem, 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou abrir com vocês 1 Pedro, capítulo 5. Você vai ver a caracterização deste inimigo. 1 Pedro 5, 8 e 9, ele diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O teu inimigo, o diabo, anda ao seu redor como um leão rugindo, procurando alguém que ele possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, na verdade, porque vocês sabem que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos tipos de sofrimentos. Então você vê que isso é um estado de rendição. É por isso que o Senhor pula lá e diz, não, vocês não podem fazer isso. Não, vocês não podem. Vocês não podem repentinamente decidir que agora vocês já chegaram. Vocês estão celebrando? Não! Estejam alertas, ele diz. Sejam sóbrios na sua mente. Tirem o entorpecimento da bebedeira. Porque o seu inimigo, ele está ao teu redor. Você não pode estar em complacência, como se você já tivesse chegado. Então ele está rugindo como leão. Ele está rodeando, procurando alguém para devorar. Aqui ele diz, ele é um leão, povo abençoado. E se você tiver uma chance de ler 2 Coríntios capítulo 11, ele o caracteriza. Então, há um inimigo real. A igreja deste tempo presente não pode celebrar tão prematuramente, sem razão nenhuma. 2 Coríntios, o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele diz, mas o que eu receio e quero evitar é que assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, a mente de vocês seja corrompida e desviada da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então ele está dizendo que este inimigo, ele é enganador, ele vem como enganador. Ele pode te enganar e dizer, agora você é nascido de novo, você pode descansar e ter certeza que você já conseguiu. Então, é assim que a igreja está sendo repreendida em 1 Coríntios 4:8. A igreja deste dia presente, a igreja moderna de hoje. É isso exatamente que aconteceu com eles. É por isso que o Senhor está repreendendo-os. Porque o devorador, o inimigo, ele vem como devorador, significando ele está vindo para te destruir, para te devorar. E então, se você olhar muito cuidadosamente, ele está dizendo que ele vem como enganador. Então, essa igreja está sendo dita para ela, ele vai te enganar. Ele vai te enganar. E você já está enganado quando você pensa que já chegou e pode relaxar. O maior perigo hoje é para os cristãos, alguém nascido de novo, confessou Cristo, e então
ele retorna a uma vida secular. É isso que o Senhor está repreendendo aqui. Esta é a pior coisa que você pode estar envolvido. Ele diz que a última condição dele será pior do que a primeira, porque não haverá mais arrependimento para eles. Eles receberam a graça, a iluminação, receberam os dons de Deus, o dom de Deus, foram participantes do Espírito Santo, e depois você retroceder. É por isso que o Senhor está repreendendo muito duramente a eles. Ele está dizendo, vocês não podem fazer isso. Ele é um inimigo real. Ele vem como um leão rugindo. Número 2, ele vem como enganador. Ele vai te enganar. Ele é um enganador, astuto, muito sério, povo, um inimigo real. A mesma escritura, 2 Coríntios capítulo 11, eu vou ler o 13 até o 15, ele diz o seguinte. A mesma escritura, 2 Coríntios 11, eu vou ler do 13 ao 15, ele diz, versículo 13, porque estes homens são falsos apóstolos. Vamos começar no 12. E continuarei fazendo o que eu faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois estes homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. 14, ele diz, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus discípulos, os seus servos, seus seguidores, os seus demônios, também se finjam como servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem, significando lago de fogo. Então isso é sério. Ele está dizendo, cuidado, você não pode dizer que você já chegou, está reinando, você já está farto. Não, de forma nenhuma. Ele está dizendo que há um inimigo real caracterizado na Bíblia. E a Bíblia o apresenta muito claramente como destruidor, ele vem para destruir. Este é um inimigo real. Se você ler João 10:10, ele diz, ele é um ladrão. O ladrão vem para destruir e para matar. E é por isso que esta repreensão em 1 Coríntios 4:8, ele diz, cuidado ao inimigo real, e ele está rugindo como inimigo, e ele já vem como leão, e ele já mentiu para você. E esta escritura diz que este inimigo, ele vem como anjo de luz. Ele mentiu para a igreja deste dia presente. Ao cristão moderno sofisticado deste tempo, foi mentido para eles, dizendo que eles já chegaram, já alcançaram. De forma nenhuma. É por isso que você vê muito claramente no Ministério de Arrependimento, as pessoas acordam muito cedo, às 4 horas já estão nos trens, nas lojas, pregando o Evangelho. E aí você fica pensando, uau, essas pessoas não dormem, já acordaram? Eles trabalham todos os dias, mas se você olhar as outras igrejas na cidade de Nairobi, Kisumu, Kakamega e através do mundo, eles já chegaram. Eles acordam às 10 da manhã, então ele está comendo salsichas e ovos. Hoje eu quero suco de manga, suco de laranja, acho que eu quero donuts hoje. Eles acordam às 10 da manhã, eles já estão vivendo como reis. Enquanto que neste ministério as pessoas não dormem. Veja quando os servos do Senhor vieram do Brasil na primeira semana fazendo orações, conferências, serviços de cura, como se fosse Menengai fazendo serviços. Entraram no Brasil e quando eles chegaram aqui, eles não puderam mudar a sua passagem, começaram imediatamente no discipulado. Se você ouve eles naquela mensagem, você vê quão cansados eles estavam. Eles estavam com o peito cansado quando você ouve a mensagem, quando ela é tocada na rádio. Você pode ouvir que nós estamos tentando respirar. Acabamos de chegar. Então isso é impressionante.
E as pessoas estão correndo nos hospitais, nas escolas, correndo nas cruzadas, mas as outras igrejas estão acomodadas. O pastor acorda às 10, 11 da manhã. Eles dizem para a esposa: querida, o que você vai preparar? Vou preparar salsichas com bacon e ovos, e eles estão comendo e desfrutando porque eles já chegaram. Enquanto que aqui, você ouve pessoas: se eu não correr de manhã, o Senhor vai me trancar para fora. Se eu não correr até aquela loja, aquelas pessoas forem para o inferno, Deus vai me mandar para o inferno. Se eu não correr para o hospital e as pessoas terminarem de morrer, o Senhor vai me trancar para fora. Para nós é uma batalha. É isso que o Senhor está estabelecendo aqui, dizendo que a vida cristã é uma batalha constante, uma luta constante. E Ele está dizendo que tomem muito cuidado. Isso, o diabo mentiu para a igreja, o mundo mentiu para a igreja agora. Então, se você olhar no livro de João, já tem pessoas chegando aqui. 1 João, o livro de 1 João 2 diz tudo isso. 1 João, capítulo 2. Isto é o que o Senhor diz no versículo 15 ao 17. Ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, em outras palavras, a Escritura, em 1 Coríntios, capítulo 4, que nós estávamos expondo, abrindo hoje, essencialmente está advertindo a igreja: como é possível que você ama o mundo? Você não deve amar o mundo. Em outras palavras, você rapidamente está tentando se adaptar ao mundo. Será que você pode parar de tentar se adaptar ao mundo? É muito comum você ver os cristãos, as igrejas, eles ficam tentando se adaptar com o mundo, se adaptar com o sistema político, o sistema econômico, tentando em todo o espectro da sociedade. Você vê que eles estão adaptados, tentando participar em coisas que, na verdade, se constitui a abominação. Você não pode ter esse ecumenismo. Você não pode comparar o Deus Todo-Poderoso com os deuses ídolos. Então, este é o sério momento. Em 1 Coríntios capítulo 4, 8, vocês já estão fartos, e agora já estão ricos, vocês já estão ricos, e agora vocês já estão reinando. Ele está simplesmente falando: por favor, não amem o mundo. Ele está usando isso para enfatizar o fato de que a condição da igreja deste tempo presente é que eles amam o mundo. Eles amam o dinheiro e o mundo. E eles têm sido conduzidos por isso. Isto é sério, absolutamente muito, muito sério. Então, é isso que o Senhor está apresentando para vocês agora. É muito, muito sério. E Ele está dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nesta pessoa, porque tudo o que há no mundo, o amor da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus desejos passam, mas todo aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Isso é muito poderoso aqui. Então ele está dizendo aqui abertamente e claramente que a igreja tem amado o mundo. Ela veio em 1 Coríntios capítulo 4 para repreendê-la, e com ironia. Deus vem com sarcasmo e com ironia nessa escritura. Ele está usando isso para sacudi-los e acordá-los. E vocês realmente têm que acordar. Espere um momento. Se o Senhor pode falar com vocês. Então, concluindo, isto é o que o Senhor está dizendo em resumo. Deus está dizendo que o inimigo é ele que tem feito isso com a igreja. Quando ele fala com a igreja, por isso que Deus fala desta forma com a igreja, sarcasticamente, com ironia. Eles estão vivendo em complacência, eles não estão vivendo verdadeira vida cristã. Então,
Ele está exaltando o poder do inimigo, que você precisa tomar muito cuidado. Se você sair para o mundo, se você sair para o mundo sem estar pronto, você será convertido pelo mundo. O Senhor está falando muito claramente a respeito dos perigos do inimigo. Então, povo abençoado, para terminar, o Senhor está dizendo o seguinte: naquela escritura que eu li em 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, ele está dizendo que é a condição que você vê na igreja, ele está repreendendo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. E ele diz que há uma cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida que consumiu esta igreja, e o Senhor está repreendendo porque eles acham que já chegaram, estão se divertindo, e o Senhor está dizendo que a carne é muito séria. Ela sofre muito, ela exerce muita pressão sobre você para que você possa gratificá-la. Ela te impele para as coisas que satisfazem a sua carne. A carne, você. E é isso que está acontecendo com esta igreja. Eles estão agora gratificando a carne, agora estão celebrando, achando que já chegaram. E ele está dizendo, cuidado com o mundo. O mundo normalmente vai exercer muita pressão sobre vocês como cristãos para você desistir, para você ceder e se misturar, para você perder as virtudes, o padrão de santidade, que na verdade define o fundamento da salvação cristã. E ele está dizendo, sensualismo, sensualidade, imoralidade, isso é a carne que dominou a igreja. E ele diz que o segundo inimigo é a cobiça dos olhos, que essencialmente é o materialismo, ansiando por coisas materiais, cobiçando coisas materiais. Isso também é parte da imoralidade, cobiçando homens, cobiçando mulheres. E ele diz, o último é o orgulho da vida, nessa escritura que eu li. Em outras palavras, tentando se elevar, tentando aumentar o seu valor. Você quer ter mais crédito, o teu prestígio, sua honra, procurando por status, se elevando mais. Então, esses são os maiores inimigos para a salvação cristã. E ele diz que o homem interior é um inimigo muito sério. A sua carne é um sério inimigo. A sua carne é um inimigo muito sério, que é a tendência natural que te leva a pecar, para te levar ao pecado. E é por isso que Deus está exaltando este sério problema. Ele enfatiza no livro de Gálatas, capítulo 5, enquanto eu termino agora. Gálatas, capítulo 5, enquanto eu termino agora. Gálatas, capítulo 5, povo abençoado, vamos ler juntos. O Senhor diz o seguinte, eu vou ler do 17 em diante, até o 19. Gálatas 5:17, ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em constante conflito um com o outro, de modo que vocês não conseguem fazer o que desejam. Mas se vocês forem guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, muito poderoso, ele está dizendo que cuidado com a carne, cuidado com a advertência é com a carne. A pressão que o mundo exerce, o mundo e a carne exercem sobre os cristãos, então eles começam a desfrutar a vida, vivem como se já tivessem chegado, nasceram de novo e já entraram. Então eles estão seguros, então isso é muito claro. Então a vida, verdadeira vida cristã é definida em Igreja capítulo 6, Efésios capítulo 6, uma batalha constante, um combate constante. E o inimigo é caracterizado na Bíblia que ele vem como um leão rugindo, como destruidor, ele vem como enganador, como um ladrão, como astuto, como anjo de luz.
Você tem que estar em guarda 24 horas por dia. Mas a igreja não está vigiando. Ela já está no caminho onde ela acha que já chegou. E o inimigo fica muito feliz quando ele estiver celebrando que você já chegou, quando ele sabe que você não chegou. Então o Senhor está dizendo muito claramente aqui, o livro de 1 Coríntios, capítulo 4:8, é uma advertência muito séria, porque ele diz que eles estão cheios, já estão cheios das coisas mundanas. Eles não estão cheios das coisas de Deus, eles não estão cheios dos tesouros divinos, da sabedoria divina, eles não estão cheios de santidade, não estão cheios de piedade, eles não estão cheios da sabedoria de Deus nem da justiça, eles não estão cheios do temor de Deus. Eles não estão cheios do próprio Cristo. Eles não estão cheios do Espírito Santo. Eles não estão cheios da fé. Eles não estão cheios da unção de Deus. Eles não estão cheios dos dons do Espírito. Eles não estão cheios do conhecimento de Deus. Mas eles estão cheios de dinheiro, orgulho, carne, os bens deste mundo, as suas conquistas pessoais, qualificações, progressos, sabedoria mundana, riqueza mundana, conquistas pessoais. Vejam o que minha esposa faz, o que o meu marido conquistou. Vejam o doutorado que ele conseguiu. Veja o diploma de lei, de advocacia. Eles já conseguiram as suas conquistas. E o Senhor está dizendo que isso é muito mortal para a igreja. Estas são condições mortais para a igreja. E é por isso que Deus vem para sacudi-los dessa sabedoria mundana para agora viver uma vida celestial. O Deus Todo-Poderoso, Ele vem para parar com a celebração, com a felicidade deles. Ele está dizendo, pare com isso, você é estrangeiro aqui. E ele relembra o cristão deste dia presente da realidade da salvação cristã, um perigo constante, o diabo está ao redor, é uma batalha constante. E é por isso que ele está relembrando-os constantemente, vez após vez, que muito cuidado, sempre achando que você já chegou, com auto-intitulação, cuidado com trivializar o pecado. O pecado é mortal, amando o mundo até o ponto como vocês fazem. Então, outra coisa, qual é o objetivo final, enquanto eu termino? Em 5 minutos eu vou concluir. O objetivo final do Senhor para repreender a igreja desta forma, como você vê em 1 Coríntios 4:8, é para poder chamá-la ao arrependimento. Chamá-la ao arrependimento. Chamá-la ao arrependimento. Este é o objetivo final. Em outras palavras, ele está dizendo que desta forma ela está em pecado. Ela é apóstata. Ela está caída, ela é pecaminosa, ela é complacente, ela é enganada pela serpente que enganou ela, ela cedeu à tentação, ela está correndo a sua própria vontade na sua salvação, direitos humanos, ela baixou a guarda, a guerra eterna e conflito que foi declarado, ela agora se reconciliou com o inimigo, está em paz com ele, ela não está pronta para uma vida sacrificial, ela jogou fora a cruz, Satanás a derrotou. E agora, o Senhor está dizendo que ela está em autoexaltação. Ela evita a perseguição. Foge da perseguição. Então, este é o epítomo da desobediência de Deus, que a Deus que entrou na igreja abandonou os caminhos de Deus. Mas ele diz que pela sua misericórdia, então ele volta para repreendê-lo. Por quê? Ele não quer que ela entre no inferno, no lago de fogo. Isso é uma coisa muito séria. Então,
O final objetivo, a análise final é trazê-la ao arrependimento, mostrar que ela está em pecado. E somente o arrependimento pode salvar a humanidade do pecado. Então é um chamado ao arrependimento. O Senhor está usando isso para... O Senhor está chamando toda esta geração ao arrependimento. Em outras palavras, o Senhor quer que toda esta geração seja salva, seja nascido de novo apropriadamente, e escape de todas as consequências do pecado, o terrível juízo de Deus que está vindo. Em outras palavras, o Senhor está usando em 1 Coríntios 4:8, está chamando por restauração. Ele disse: eu vim para te restaurar. É um chamado, um trombetear de restauração. Deus veio restaurar a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se apartar da sua iniquidade, se arrepender e apartar-se da iniquidade, isso é muito poderoso. Você vê também no livro de Atos 17, 30 a 31. Esta é uma restauração, Deus vindo para restaurar o seu povo. Em outras palavras, naquela escritura, o Senhor está preparando a humanidade, toda a igreja, para o reino de Deus. É por isso que Ele os repreende. Saiam fora do caminho largo, entrem no caminho estreito. Ele está chamando-os de volta para o reino de Deus. Eles estão refocando-os nas coisas celestiais, na habitação celestial deles, na herança celestial deles, na cidadania celestial deles. Deus está clamando por arrependimento para que os seus corações se humilhem. Sejam humildes. O Senhor está dizendo que independência de Deus conduz para o inferno e somente a justiça traz pessoas para os céus. Não a altivez. Então o Messias está vindo. Aqueles que querem receber o Senhor, diga essa oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo e eu me aparto da apostasia e do pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para entrar no meu coração e enviar o teu Espírito Santo para me restabelecer de volta no caminho estreito, no temor de Deus. Senhor, eu te peço para arrancar o orgulho de mim, a altivez e a complacência. E estabeleça o temor de Deus, a justiça e a santidade em mim. Eu me arrependo, Senhor, que eu abandonei a salvação da cruz, troquei por um mundo, uma vida de prazeres mundanos. Então eu abraço a cruz de Cristo novamente, o sangue do Calvário e o Espírito Santo, para que eu possa ver o glorioso reino de Jesus, o reino de Deus. Ajuda-me, Jesus. Então, no nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.